oportunidades para nós, né? Nós já temos o curso de bombeiros na parte da tarde, amém? Bombeiro Mirim, já está funcionando às 2 da tarde. E esse curso agora, mais um curso para investir nas nossas crianças, a partir de 8 da manhã, amém, irmãos? Todo sábado de 8 às 11, não é isso? 8 às 11. No final vocês podem procurá-los para mais informações, amém, irmãs? Louvar a Deus pela vida da Kelma, da família empenhada em dar esse curso e ter escolhido a Resgatando para estar ministrando aqui nas nossas dependências. Para nós é uma honra, tá? Amém, amados? Amém? Amém? Glória a Jesus. Nós estamos numa série da Carta aos Gálatas e hoje nós vamos caminhar mais um pouco nessa carta. Existe um pano de fundo nessa carta muito poderoso, que traz muitas revelações. Quando você for ler qualquer livro da Bíblia, é extremamente importante você fazer pelo menos 3 perguntas. A primeira é: quem está falando? O que eu estou lendo, quem está falando? É muito importante você estudar primeiro sobre aquele livro ou aquela carta, para que vocês saibam quem está falando naquela carta. Aí você vai assim: ah, pastor, a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia quem falou foi Deus. Foi? Quando Jeremias lamentou, foi ele quem falou. O salmista que falou com Deus, não foi Deus que falou com o salmista. Muitos momentos a gente lê os fariseus falando com Jesus, não Jesus falando. Então é extremamente importante você ler e perguntar: quem está falando? Isso vai facilitar o seu entendimento e até mesmo ver se é necessário fazer aplicação. Quem está entendendo, diga amém. A segunda pergunta que você deve fazer é: para quem está falando? Por exemplo, você não pode ver alguém que não está dando um bom testemunho na igreja e chamar ele de raça de víbora. Ah, pastor, mas está escrito na Bíblia que João falou raça de víbora, falou para os fariseus. Nós não somos fariseus, nós erramos, falhamos, temos nossos pecados, mas nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Aqueles fariseus não creram em Jesus, nós cremos, amém, irmãos? Então, para quem está falando? É uma pergunta extremamente importante, até porque existe também o povo judeu, muitas coisas é tratado na Bíblia para o judeu, e nós não somos judeus, nós somos gentios convertidos ao cristianismo, e por isso nós somos filhos, nós cremos em Jesus e recebemos Jesus. E João 1,12 diz para você e para mim que todo aquele que creu e o recebeu, foi dado a ele o poder de se tornar. Então nós nos tornamos. Se tornar o quê, pastor? Filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Então é extremamente importante você perguntar também: o que eu estou lendo, para quem está falando? Está falando para gentil, está falando para gentil convertido, está falando para judeu, está falando para fariseu, para religioso? Para quem está falando? Isso vai facilitar a sua vida. E uma terceira pergunta, que eu creio ser a mais importante, você pergunta o seguinte: em que tempo foi falado? E há 2 tempos apenas: no tempo da velha ou no tempo da nova aliança. Isso facilita a sua vida, porque muitas coisas que a Bíblia manda a gente fazer, Cristo já fez, e não é necessário que faça de novo, a gente só precisa crer que Ele já fez. O meu justo viverá da fé. Fé em quê? Fé na obra consumada da cruz, fé no que Ele fez. Então, quando a gente lê a carta aos Gálatas, nós podemos fazer as 3 perguntas. Primeiro, para quem está sendo falado? Para a igreja da Galácia. Ah, pastor, então não é para mim. É sim, porque a igreja da Galácia eram quem? Eram gentios convertidos ao cristianismo. Quem somos nós? Gentios convertidos ao cristianismo. Então essa carta tem tudo a ver com a gente. Quem está falando? Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo da nova aliança, o apóstolo que nasceu depois da cruz. Não antes, depois, nós também nascemos depois. Então o apóstolo Paulo é quem fala, a igreja da Galácia, e no tempo que eu já disse aqui, depois da cruz. Então é uma carta que tem tudo a ver com a gente. A carta da Galácia tem tudo a ver com a gente. Amém, irmãos? E a gente está nessa série, nós estamos no capítulo 4, por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no capítulo 4, pessoal, prepare por gentileza aqui no projetor. Mas antes disso eu quero contar um breve testemunho para vocês, pode? Pode, irmãos? Então tá. Há mais ou menos uns
uns 30 anos atrás, não sei, talvez uns 30. Eu estava me preparando lá na cidade de Dores do Turvo, para ir para o bailezinho, encontrar com as minas, né? Beber uma cervejinha. Eu era mundano com força, irmãos. Eu não era envolvido com drogas, cocaína, maconha, essas áreas aí, eu nunca usei. Graças a Deus, cigarro, enfim. Mas eu tinha minhas bagunças, as minhas baladas. Eu estava me preparando, tomando meu banho, fumando, um sabadão, para ir para a balada. Hoje usa esse termo balada, né? Lá na nossa cidade tinha uma cabana. E era naquela cabana que todo mundo se reunia, né? Ali que aconteciam os encontros. Ô, pastor Jerônimo, você está indo para o outro lado agora, né? Você vendeu aquela cadeira, comprou uma aí? Que legal, cara. Eu estou te vendo de vez em quando desse lado aí, que bacana. Mas vamos lá. E aí, estava já prontinho, era mais ou menos umas 7h30, 8 da noite, naquela época a gente saía cedo, né, irmãos? Aí, quando eu cheguei no hall da escada uma linha aqui, peraí, irmãos, está me incomodando. Quando eu cheguei no hall da escada da minha casa, estava duas pessoas falando sobre Jesus, sobre as coisas de Deus. Eram dois crentes no hall da escada da minha casa, e eu mundanão. E não tinha como passar, que a escada era muito estreita, era um espaçozinho, um hallzinho tão pequenininho, que não tinha como passar sem esbarrar neles, sem eles perceberem que eu ia passar naquela escadinha ali. E aí foi quando eu cheguei, eu já ia passar, eu cumprimentei os dois, e quando eu já ia descer a escada, eles me pararam e começaram a falar de Jesus para mim. Eu me lembro que um deles era o meu irmão, e ele disse para mim, falou assim, olha, Linho, um dia, se converter. Talvez ele não lembre das palavras, mas eu lembro. Um dia você vai se converter, e Deus vai te usar muito. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Deus vai te usar muito. Eu me lembro disso. Há 30 anos atrás. Há 29, 28 mais ou menos, eu me converti. E todas essas palavras que foram lançadas sobre a minha vida, é claro que Deus pode me usar mais ainda, mas ela tem se cumprido, irmãos. E quem disse essas palavras foi o meu irmão que está aqui com a gente nessa noite. Fica de pé aí, irmãozão. E o amigo dele que estava com ele conversando no dia, está aqui também, o Edinho. Fica de pé, Edinho. Esses dois aí, irmãos, que foram instrumentos de Deus na minha vida naquele tempo. Aplaudo o Senhor pela vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Não é em vão tudo que a gente faz para o Senhor. Às vezes um Jesus te ama, irmãos. Às vezes um Jesus te ama. Não pare de falar de Jesus. Não pare de falar de Jesus. O Edinho, um amigo nosso, também era de Dores do Turvo. Eu não sei se ele já morava em Belo Horizonte. Eu sei que ele tinha ido passear em Dores, meu irmão também. Eles se encontraram lá e estavam nesse hall da escada lá. Edinho está aqui passeando, ele mora em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. A Cida está com a gente também, a Maria José. É uma alegria enorme no nosso coração ter vocês aqui, tá? Glória a Deus. Aplaudo o Senhor pela vida deles mais uma vez. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é tão bom. Amém, irmãos? Então, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Paulo, ele diz assim, a gente já leu até o primeiro versículo semana passada, falamos alguma coisa, aliás, semana retrasada, mas nós vamos recapitular algumas coisas aqui para a gente seguir em frente no capítulo 4, ok? E Paulo, ele diz assim, ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, tem tradução que está servo, ainda que seja senhor de tudo. Irmão, isso aqui é muito forte quando a gente entende. A Bíblia não é apenas para ser lida, ela precisa ser revelada. E a gente precisa pegar um texto e dar uma esmiuçada nele, pedir ao Espírito Santo ajuda, para que a gente possa entender. E esse pano de fundo, como eu falei, facilita o nosso entendimento. Paulo falando, no tempo da graça, para a igreja da Galácia, que são os irmãos daquela época que eram gentios convertidos, como nós somos hoje gentios convertidos.
E ele está dizendo que nós somos filhos de Deus. Ele traz essa informação, assim como João também traz, na sua primeira carta, na segunda, na terceira, e também no Evangelho de João, que nós somos filhos, porque todo aquele que crê e recebe Jesus se torna filho de Deus. E nós cremos e recebemos. Qual a diferença, pastor, de quem que só creu e não recebeu? É mais ou menos você imaginar o seguinte: alguém bate na sua porta, ou toca o interfone, você vai lá da porta, ou lá da janela, abre uma fresta. Quem já fez isso? Só para ver quem é, para decidir se atende ou não. Irmão, vou confessar um pecado, eu já fiz isso. E eu creio que a maioria faz isso de vez em quando. Às vezes você está cansado, a pessoa não avisa que vai na sua casa, não marca, e você está querendo descansar. E às vezes você está deitado na cama, irmão, e toca o interfone. Aí você deixa eu ver se eu atendo. Aí você abre assim e olha quem é. Aí você vai chamar o filho, fala para ele que eu não estou, papai mandou falar. Não é isso não, irmão, brincadeira. Aí às vezes é uma situação que você fala assim, mas depois eu converso com essa pessoa. Às vezes você já pecou também. Mas eu só estou usando esse exemplo para mostrar para você que uma coisa é crer, a outra coisa é receber. Vamos imaginar que o ver essa pessoa é o crer. Alguém bateu e você viu. Vamos traduzir? O Brasil inteiro crê em Jesus. Tem uma meia dúzia de ateu aí que fala assim, eu sou ateu graças a Deus. Até quando diz que é ateu, diz errado. Eu sou ateu graças a Deus. Então o Brasil é um país cristão, todo mundo crê em Jesus, só que não é só crer, não é só ver na fresta, é abrir a porta e pedir para entrar, aí é receber. Então muita gente bate na nossa porta, mas ele não é recebido na nossa casa, e assim é Jesus. Às vezes você participa de um culto, mas você continua com sua vida a mesma coisa, você vem no segundo culto, no terceiro culto, no 10º culto, no 20º culto, e se você só crê, eu creio que isso é verdade, mas você não abre o seu coração para receber. E o texto diz para nós, não sou eu não, irmãos, o texto diz que a gente precisa crer e receber, é abrir o nosso coração, é deixar Jesus entrar e deixar Ele transformar a nossa vida. E como é que Ele transforma? Quando Ele entra. Por que muita gente não tem a vida transformada? Porque só crê. Porque aquela pessoa que crê e recebe Jesus, Jesus entra. E Ele entra na pessoa do Espírito Santo. E pelo fato do Espírito ser santo, Ele começa a nos santificar. Ele pega a casa toda suja e começa a reforma. Não é assim, irmãos? Imagine uma casa de 30 anos parada. E você decide morar naquela casa. Como que ela vai estar? Está tudo limpinho, organizadinho? Não. Aí quando a gente entra naquela casa, a gente começa então a grande faxina, né? Às vezes tem que fazer pintura, tirar teia de aranha, varrer, lavar, e aquela lixeira toda põe para fora. Assim é o Espírito Santo quando a gente recebe Ele. Tem muita gente que tem dificuldade em ser crente. Eu confesso, a última coisa que eu pensava na minha vida era ser crente, porque eu não pensava que era crer e receber, eu pensava que eu tinha que fazer um monte de coisa além disso, mas não, querido. Quando você crê em Jesus e abre o seu coração com sinceridade e fala, Jesus entra, Ele entra na nossa casa. Lembra daquele hino? Entra na minha casa, entra na minha vida. Então quando Ele entra na nossa casa, na nossa vida, Ele olha e começa a falar assim, peraí, mas está tudo sujo. Assim como a gente faz quando entra numa casa suja e que a gente quer morar. Então Ele não entra dentro da gente só para visitar, Ele entra para morar. E aí então ele pensa assim, como que eu vou morar numa casa suja dessa? E essa sujeira nós estamos falando de tudo que é tipo de pecado. Tudo que é tipo de pecado, cada um com os seus, cada um com as suas sujeiras. E aí então ele começa a varrer a casa, a adornar a casa, a limpar a casa. Então começa um processo de santificação. E todo aquele, irmãos, que creu e recebeu, pode ter certeza que a vida começa a ser transformada. Você que creu e recebeu Jesus aqui, dá uma olhadinha para a sua vida. Como você era e como você é hoje. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. E vai continuar fazendo, irmãos.
porque a gente creu e recebeu, Ele habita dentro de nós. E aí então nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Pronto, então agora nós somos filhos, amém, irmãos? Só que basta ser filho? Não, há um outro passo. Basta o Arthur apenas ter nascido? Não, basta apenas ele ter vindo a essa terra como filho do Gustavo e da Bruna mesmo? Isso, basta apenas ele ter vindo como filho do Gustavo e da Bruna? Não, ele precisa, ele lá ó, ele precisa agora de crescimento. Quem está entendendo até agora? E com o tempo, o Arthur deixa de ser menino, porque ele cresceu. Então é necessário que a gente entenda que esse mesmo processo acontece na vida dos filhos de Deus. A gente nasce de novo, a gente se entrega a Cristo, a gente recebe Cristo, e agora começa uma obra na nossa vida, depois de filho, para crescimento, para maturidade. E às vezes muitos filhos de Deus, eles vêm, recebem Jesus, mas continuam vivendo como menino no entendimento. E por serem meninos, o texto diz para nós, aí a gente entra no texto, que eles são semelhantes ao escravo. E a gente precisa um pouco mais de entendimento sobre o que é ser filho de Deus. Na velha aliança, preste atenção, irmãos, isso tem que ir para o nosso espírito. Na velha aliança, Deus tinha um povo. Na nova aliança, o pai tem filhos. Ei! Então nós não somos parte de um povo mais. Isso era muito bom. Mas na nova aliança, Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. E todo aquele que creu e recebeu se tornou filho. Então nós somos uma grande família que temos um Pai. Ah, pastor, isso é coisa à toa. Coisa à toa? Coisa à toa? Quem aqui tem coragem de entrar na minha casa e aliás, chegar na minha casa entrando sem bater campainha, e depois entra, lembra que eu falei da fresta? A maioria bate, e não toca campainha, não toca interfone, viu o portão aberto, porta aberta, vai entrando, senta no sofá, liga a televisão, vai lá na geladeira, abre a geladeira, pega o iogurte, toma, pega o que não tem mais de gostoso, vai tomando, vai lá, põe a panela no fogo, vai fazer um café, vai fazer uma comida. Quem aqui faz isso? A maioria aqui não. Sabe por quê? Porque vocês são o povo dessa igreja. Falando de homens, de gente aqui, vocês são um povo que eu estou como pastor de vocês, mas o meu filho não está aqui no Brasil no momento, mas se ele estivesse, vocês concordam comigo que ele não toca campainha, não pede para sentar no sofá, vai lá, deita até na nossa cama, e quer dormir no meio meu e da Érica, toma banho no chuveiro do nosso quarto, veste a minha roupa, vai na geladeira, pega o que eu comprei e guardei no cantinho para mim, ele vai e toma, porque ele tem toda a liberdade na casa, porque ele é o quê? Filho. Mas quantos de nós trata Deus como, Ele é Deus e eu sou povo dele? A nossa prefeita é mulher, mas pensa no prefeito homem que tem filhos. A gente talvez nunca teve acesso ao gabinete de um prefeito, mas o filho tem. Talvez você nunca entrou na casa de um prefeito nessa cidade, mas o filho mora lá. Vamos falar do Zema? O Zema tem um povo, que é o povo mineiro, mas os filhos do Zema comem na mesa dele. E é isso que a gente precisa entender, nós somos mais do que povo. Nós fomos promovidos em Cristo a sermos filhos de Deus. E enquanto não há esse entendimento, irmãos, o nosso comportamento é de escravo. E qual é o comportamento de escravo? O escravo, vamos trocar o nome que a gente entende melhor? Aqui no Ocidente a gente precisa trocar o nome para a gente entender. Trabalhador, empregado. O empregado ele trabalha para depois receber. Filho não. Filho ele nasce e já é tudo dele. Então, até quando eu oro, é diferente de alguém que não se sente filho orando. Quem é filho, ora se apropriando. Quem é escravo, ora pedindo.
e acha que é o quanto mais orar, melhor. Mas é o quanto mais crer. Eu prefiro uma oração de 1 minuto com fé do que 1 hora sem fé. Não é o quanto a gente ora. Não que não seja importante orar, mas a nossa oração, preste atenção nisso aqui. A nossa oração é muito mais para convencer o nosso coração que já é nosso, do que convencer Deus de nos dar. Porque já é tudo nosso. A nossa oração, irmãos, a gente às vezes não presta atenção nisso. Não é para mudar Deus. A nossa oração é para mudar a gente. Então a gente deve orar e muito. A gente deve jejuar, sim. A gente deve ir ao monte, se for o nosso lugar secreto, sim, porque às vezes o nosso quarto é complicado. Então vá ao monte. Ore nas madrugadas. Sim, porque às vezes é o horário que você fica sós mesmo, que nada te perturba. Jejue. Ore muito. Mas não creia que é alguma coisa que você faz para depois Deus fazer. Esse modelo é de escravo. Isso tudo que você faz é para crer que você é filho de Deus. É para que o seu coração creia que Deus já te deu tudo, porque agora Ele é o nosso Pai. Porque João 1,12 fala que todo aquele que creu e recebeu se torna filho. Mas o que o texto diz para nós? Que todo aquele filho, vamos ler de novo? Todo filho que se porta como menino, olha só, todo o tempo que um herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo, mesmo que ele seja senhor de tudo. Irmãos, leia o contexto do texto, vocês vão entender melhor isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que muitos crentes são filhos, porque creu e recebeu, mas se comporta como um menino. É alguém que não cresce, nasceu de novo, mas não cresceu de novo, não cresceu no entendimento da obra consumada da cruz, que ela é quem nos reconciliou, e que hoje não é nada que eu faço para Deus fazer, é tudo que eu sou para receber de um Deus que já deu. Efésios 1,3 diz, bendito seja o Deus Pai, presta atenção, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar com todas as bênçãos. Amém, irmãos? Tem alguém dizendo amém aí? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar ainda, depois que eu orar, depois que eu pagar preço, depois que eu jejuar, depois que eu fizer uma campanha, depois que eu for ao monte. Está lá no texto, irmãos. Aqui não está o quê? Claro que está, vocês não prestaram atenção. Com todas as bênçãos, depois que eu fizer alguma coisa, modelo escravo. Porque um empregado, ou alguém aqui já foi trabalhar em algum lugar que o patrão pagou primeiro. Normalmente o máximo que ele dá é um vale-transporte, mas o pagamento vem depois. E é isso que Paulo está querendo dizer, está dizendo assim, o modelo de escravo, a mente escrava é essa, de um Deus que vem depois. Só que Deus não vem depois, Ele é Deus de antes, porque já foi consumada na cruz, antes da gente nascer, todas as nossas bênçãos, sim ou não, irmãos? Mas quem diz isso, pastor? É coisa do Senhor? Não, é coisa da cruz. Olha o que o texto diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o verbo, que nos abençoou, pretérito perfeito, passado, já foi, é um fato de Deus, não é uma promessa, é uma promessa cumprida. Os profetas anunciaram o Messias, Ele veio e pagou, e nós já fomos abençoados. Eu vou na igreja buscar minha bênção, eu faço a campanha para buscar minha bênção, vou para... Querido, não faça isso nada para buscar nada, faça isso para ensinar o seu coração, para fazer o seu coração crer que Cristo na cruz já buscou por você, Ele já nos abençoou, olha agora, com todas as bênçãos, diga comigo, todas, balança o teu irmão e fala assim, todas, balança mais forte, fala todas. Imagine que alguém venha me pedir um dinheiro, eu enfio a mão no bolso. Hoje a gente quase não anda com dinheiro, né? Mas imagine que eu enfio a mão no bolso, tiro tudo, eu viro assim o bolso. Eita! Eu pego
tudo que eu tenho e dou para ele. Adianta ele ficar pedindo mais? Pelo menos no momento, tem como ele pedir mais? Eu já virei o bolso, falei, filho, eu já te dei tudo, tá aqui, ó, tá vendo dinheiro aqui? Ó, não tem dinheiro, eu já te dei tudo. Deu para entender o texto? Mas a maioria de nós age como um menino, escravo no entendimento. A gente ora como se Deus vai dar bênção ainda. Ele já disse que já deu todos, irmãos. Ele já disse que nos abençoou, passado, pretérito perfeito, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por que muita gente ainda vive uma vida miserável? Porque as bênçãos estão no mundo celestial e são bênçãos espirituais. Como é que eu materializo? Pela minha fé. Por isso que o meu justo viverá da fé. E é isso que Paulo está querendo dizer. Quem não tem esse entendimento é menino. E quem é menino se comporta como escravo. E ser escravo é isso. É ser empregado, é não ser dono, é não se apropriar. Ele faz para Deus fazer. Já viu gente assim? Eu era assim. Ele faz para Deus fazer, mas nós não precisamos fazer para Deus fazer. Nós não fazemos para Deus fazer. Nós fazemos porque Ele já fez. Então, quando a gente vem ao culto, estamos aqui adorando a Deus, não é porque a gente precisa fazer isso para merecer. Se for isso, não é graça. É meritocracia. A gente está aqui não é para fazer alguma coisa para Deus lembrar da gente ou para pagar algum preço. Não, nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. Oi, quem ama Jesus aqui? E é esse sentimento que Deus espera de nós. É esse sentimento que o noivo espera de uma noiva. Por isso que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Tem gente que vem por medo de maldição, medo do inferno. Tem gente que se converte por medo dos demônios, medo de doença, medo da morte. Querido, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E a gente não faz nada mais por medo, mas a gente faz pelo verdadeiro amor. Nós fazemos porque nós amamos Jesus. Não é uma barganha, a gente não está aqui para buscar alguma coisa. Irmãos, o culto é muito mais para se entregar do que para receber. E Deus é tão bom que a gente recebe. A gente vem, a gente ouve uma palavra, a gente sai mais em paz, a gente tem um momento de louvor, como foi bacana aqui hoje. Todos os cultos têm sido uma bênção. A gente ouve uma palavra, poxa, que palavra legal, bacana, como Deus falou comigo. Deus é bom em nos dar, mas a gente não pode ter a motivação que nós viemos aqui para comer. Nós viemos aqui para repartir. É o sentido da própria ceia. Não é comer, é dar. Sabia que a ceia da maneira que a gente faz não é a correta? A correta não é a igreja preparar pão e suco de uva para vocês. O correto, sabe o que é? É uma mesa grande aqui, todo mundo trazer e a gente comer junto. Porque essa é a ceia dos coríntios. É repartir. É estar aqui servindo os irmãos. A nossa missão é um servir o outro. É um amar o outro. Jesus fala em João 13:34 assim: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns, como eu vos amei. Mas a nossa mente carente é sempre pensando na gente. Não, eu estou indo buscar minha bênção. Olha a estratégia do inimigo, fazer você pensar que você tem que fazer alguma coisa para Deus fazer. Então você investe tanto tempo em quem? Em você. Mas quando você entende que você tem tudo, você investe muito tempo em quem? No próximo. Eu já tenho tudo, então quando eu vou orar, eu oro, a pessoa que eu menos oro é para mim. Eu oro pelos meus irmãos, pelos meus parentes, pelos meus vizinhos, pelos meus amigos. Aí você dedica muito mais tempo ao próximo do que a você mesmo. Porque você já sabe que você já tem tudo, que todas as suas carências já foram supridas pela obra consumada da cruz, que você é filho abençoado com todas as bênçãos. Agora, uma mente escrava é uma mente menino. Por isso que Paulo falou assim lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu me comportava como menino, até que eu cresci, eu acabei com as coisas de menino.
E é interessante que o contexto desse texto, um pouco antes, ele está falando de quê, gente? Quem lembra? Qual é o assunto de Paulo nesse capítulo? Hã? Não lembra? Ou não querem falar? 1 Coríntios 13 trata de quê, gente? Amor, irmãos, amor. Aí tem gente que está assim, eu sabia, só não queria falar. Amor. Aí ele fala que o amor é paciente, é benigno, não busca os seus próprios interesses. Ele vai falando de um amor que é muito mais servir gente do que preocupar-se consigo mesmo. Ele vai construindo um raciocínio que o amor é a favor de outros, até o próprio casamento. A gente casa pensando que é para ser feliz, né? Não, tá, Edu? A gente casa é para fazer o nosso cônjuge feliz. Só que a gente tem uma mente escrava, uma mente de pensar que é para a gente. E Paulo vem construindo nesse capítulo sobre o amor, que o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor é benigno, o amor é paciente. Paciente com quem, gente? Com as pessoas. O amor, olha isso aqui, o amor não busca os seus próprios interesses. Ele vai trazendo um raciocínio sobre o amor totalmente contrário do nosso comportamento. E ele vai falando sobre o amor, que o amor não tem nada a ver com a gente, o amor tem a ver com quem? Com o outro. Até porque, meus irmãos, eu e você, a gente não tem nada que Deus precisa. Parece que a gente tem uma visão de um Deus em crise, que quando a gente adora ele fica alegre, quando não adora ele fica triste, Deus não dorme, fica chateado, pega depressão. Não, querido, a gente não tem nada que Deus precise, mas essa pessoa do teu lado, você tem muita coisa que ela precisa. O seu vizinho lá tem muita coisa que você precisa. Lá no seu trabalho, tem muita gente lá que precisa de você. Às vezes pessoas batem na sua porta porque precisam de você, te pedem um pão porque precisam de você. Sabe por que você vem aqui? Porque um precisa do outro. Por isso que ele falou, um novo mandamento eu vou dar para vocês. Ele não fala sobre amar a Deus nesse contexto, no outro fala, mas nesse ele fala assim, ame, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando Paulo traz esse raciocínio, ele vem trazendo sobre o amor ao próximo, o amor a gente, o amor às pessoas. E aí que ele fala, no final, ele fala assim, quando eu era menino, ele está dizendo o quê? Quem não ama com o amor de 1 Coríntios 13 é menino. Está preocupado consigo mesmo, busca sim os seus próprios interesses, não é paciente, não suporta. Aí ele fala, quando eu era menino, eu era assim também, eu pensava como menino, eu agia como menino, até que eu cresci. E então eu acabei com as coisas de menino. Então, querido, não adianta você ser filho. Você precisa ser filho maduro. Até porque Jesus está prestes a voltar, amém, irmãos? Amém. Jesus está às portas, amém, irmãos? Amém. E depois do arrebatamento acontece a grande tribulação. Depois mais um arrebatamento pós-grande tribulação. Depois teremos nos céus o quê? Quem sabe, irmãos? Começa com B. O, D, A, S. As bodas do Cordeiro. E Jesus, ele não é pedófilo. Ei, olha para mim. Jesus, ele não é pedófilo. Ele não vai casar com crente menina. Isso é pedofilia. Ele está esperando a nossa maturidade, irmãos. Uma virgem madura. Sabe quem é maduro? Quem está aqui não por interesse. Às vezes, mãe, você que está aqui, deixa eu te dar uma má notícia. Às vezes você pensa que o seu filho, tá, Bruna? Vou te dar uma má notícia. Às vezes você pensa que seu filho te ama mais do que ama o Gustavo. Por quê? Porque está mais no colo da mãe, quer mais às vezes o colo da mãe. Mas ele não te ama, não. Ela está querendo é peito. Ela tem o cheiro do leite. Menina é assim, irmãos. Menina é assim. A gente só está buscando os nossos próprios interesses. E não é esse o amor que Deus espera de nós. Não é um amor por interesse.
É um amor no entendimento que nós já temos tudo e ainda assim nós amamos Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus pagou o seu pecado de hoje, pagou o seu pecado de ontem e pagou o pecado de amanhã. Aí tem gente que fica doido, fala, meu Deus, não dá para pregar isso não. Tem gente que tem medo de pregar isso. Pastor, se eu ensinar que Jesus naquela cruz pagou, estou terminando, tá, irmãos? Pagou o pecado de ontem, pagou o pecado de hoje, pagou o pecado de amanhã, eu vou ter um povo cheio de pecado na igreja. Esse é um raciocínio lógico, sim ou não? Mas sabe o que é lindo? E é isso que Deus espera de nós. É mesmo falando isso, você dizer assim, mas ainda assim, eu não vou pecar, porque eu amo meu noivo, eu quero o casamento, mesmo sabendo que está pago, eu quero Jesus, eu quero ser santo, eu quero amá-lo cada dia mais, e Ele me amou, primeiro, e é por isso que eu vou amá-lo, não por medo, mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então tudo que a gente faz, é melhor você ter a consciência, presta atenção, tudo que a gente faz, é muito melhor você ter a consciência que está perdoado, está pago, mas ainda assim você não quer fazer, do que você não fazer por medo de ser condenado, de ir para o inferno, dos demônios, da morte, da maldição, do juízo de Deus, da condenação, da culpa e de tudo que não presta. Quem é casado aqui? Você já pensou se sua esposa dissesse para você um dia antes do casamento que está casando contigo por medo? Dizer assim, eu estou com medo de se eu terminar com você me matar. Ou eu estou casando com você porque eu estou com medo do meu pai. Se eu falar para o meu pai que eu não vou casar com você, ele me manda embora de casa. Ou algo parecido. Não, querido. O que é que um esposo espera da esposa? Da futura esposa? Eu te amo, é por isso que eu vou casar com você. Eu sou livre para terminar com você quando eu quiser. Eu sou livre para procurar outro homem. Eu sou livre para te trair. Eu sou livre para pecar contra você, para ser infiel, para mentir para você. Eu sou livre para fazer isso tudo. Eu tenho até oportunidade para fazer isso. Lá no meu trabalho. Eu tenho oportunidade até mesmo na minha família, eu tenho oportunidade na minha vizinhança, eu tive a oportunidade quando eu viajei sozinha, mas ainda assim eu não fiz. Eu pude fazer, mas eu não quis fazer, porque eu te amo. E é isso que o noivo espera de nós. Você saber que você é livre, você tem um livre-arbítrio, mas você não faz porque você ama Jesus. E se você é essa pessoa que não faz porque ama, você está preparado para o casamento. Você está preparado para as bodas do Cordeiro. Você é alguém que entendeu a nova aliança. Você é alguém que não está preocupado em fazer alguma coisa para Deus fazer, ou deixar de fazer para Deus não fazer. Não, eu faço porque Ele já fez tudo por mim. Eu cresci, eu sou maduro. Eu sou maduro no entendimento. E é isso que Paulo estava construindo com os Gálatas. No capítulo 3 ele fala que se a gente quiser viver a lei, que viva a lei toda, porque senão estamos debaixo de maldição. No capítulo 5, pouco à frente, nós vamos aprender que ele fala que aquele povo estava decaído de quê? Da graça. No capítulo 1 ele fala assim, se alguém vier e pregar um outro evangelho que não seja o evangelho que eu vos preguei, seja anátema. E qual era o evangelho que Paulo pregou? O evangelho da graça. O evangelho da obra consumada da cruz. E ele chega à frente e fala assim, no capítulo 3, aliás no 5, ele fala assim, para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que muita gente às vezes pensa que é liberdade para pecar. Não, é liberdade do pecado. E ele vai dizer aos romanos, portanto agora o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça, que nos empodera para ser santo, não é a lei, é a graça. E quando eu entendo, querido, que
eu já tenho tudo, que as minhas carências foram supridas, é que eu cresci. Mais um pouquinho aqui para a gente encerrar agora. Ele fala assim, ele está falando da criança, do menino, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão deste mundo, dos rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos. Qual foi a plenitude dos tempos que já veio na época de Paulo? Imagine agora. Se na época de Paulo já tinha vindo, imagine agora. Ele fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos. Aí ele fala, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? De quê, irmãos? Filhos. Eu tenho 2 filhos, um menino e um maduro. Eu tenho um carro. O meu filho menino é dele? É ou não é? Aliás, eu tenho 3, tá, irmãos? Mas um não é da Érica. Eu tive no mundo, ele tem 35 anos. Mora lá no hotel, lá no centro da cidade, trabalha no hotel também. Mas estou falando desses 2 que vocês mais conhecem. Então eu tenho um filho maduro e um menino. E esse menino, ele tem 6 anos. O outro tem 21. O outro já tem carteira de habilitação. O menor ainda não, né? 6 anos. O carro que eu tenho é dos 2. Mas o menino pode dirigir? É dele, mas ele não apropria. Porque é menino. Está debaixo de tutela. Não está emancipado. Não tem governo nem sobre aquilo que é dele. E assim está cheio de crente na igreja. É dele, mas ele é menino. Menino no entendimento, menino no conhecimento, menino na revelação da obra consumada da cruz, da reconciliação. Ele pensa que alguma coisa que ele faz, ele não crê que é uma obra que Cristo fez. É dele? É nosso. Mas a gente precisa crescer. Quanto maior formos, mais acesso às prateleiras mais altas. Não basta ser nosso, por direito. Nós precisamos crescer para nos apropriar. E quando a gente se apropria, irmãos, quando a gente começa a ter essa vida, sabe, essa cultura mesmo, de que tudo que o Pai tem é nosso, você se apropria como filho. Aí você fala assim, pastor, deve ser tão monótono isso. Não é, querido, porque é aí que você começa a entender o Evangelho, que não é nada sobre você mais, é sobre o próximo. Aí você começa a entender, eu sou abençoado para abençoar. Eu tenho um salário bom para ofertar. Eu sou curado para impor a mão e curar. Eu sou liberto para libertar. Eu, se eu não for no culto, eu continuo sendo salvo, mas eu vou lá que eu vou levar irmãos, vidas que precisam ser salvas. E você começa a fazer muito mais a favor dos outros do que a favor de você mesmo, porque você cresceu. E é assim, eu me lembro quando eu era menino, eu tinha o meu irmão mais velho um pouco, eu tinha também a minha irmã mais velha, que lavava a minha fralda, naquele tempo da fralda de pano, os maiores cuidando dos menores. Filho maduro trabalha, filho menino dá trabalho. Por isso que Deus nos chama ao crescimento, para que a gente trabalhe mais e dê menos trabalho, para que a gente entenda que tudo já é nosso, e que nós somos chamados muito mais para repartir do que para comer. Essa é a mentalidade de uma mãe que só tem um bife e o filho está com fome. Ela fica sem o bife e o filho come. Maturidade, cresceu. Aleluia. Amém, meus irmãos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebê-los como filhos, adotá-los como filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, lembra do receber? Enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Até as nossas demandas, é o Espírito que habita em nós que clama. É claro que a gente também clama,
mas o Espírito intercede por nós. Paulo vai dizer aos Romanos, com gemidos inexprimíveis. E aí ele fala, portanto, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Se és filho, és também herdeiro de Deus. Olha agora, para a gente encerrar, por meio de Jesus Cristo. Não é nada que a gente faz, não é porque a gente é bom em nada aqui, não é por causa da gente, não tem nada a ver com a gente, tudo é por causa de Cristo. Nele nos movemos, vivemos e existimos, é tudo Ele. Amém? Então semana que vem a gente continua. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, glória a Jesus.